Eu comecei a gravar. Tá tudo bem. Olá, pessoal! Tudo bem? Chegamos em mais um episódio do É Bem Bom, um bom podcast. É isso aí, galera. Boa noite a todos. Hoje estamos com um convidado especial, Paulo Couto, responsável pela igreja em Candelária, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Paulo. Muito obrigado, boa noite a todos os nossos ouvintes. Então, antes de começarmos aqui nossa conversa, gostaria de apresentar a nossa parceira Fé Café, uma livraria cristã, onde você encontra material de apoio cristão, né, para você estudar, bíblias, materiais evangélicos infantis, como xícaras, agenda. Bom, dá uma passadinha lá que tu vai encontrar muita coisa boa. Avenida Senador Pinheiro Machado, número 1622. Lembrando também que esse é um podcast apresentado pela Porta das Ovelhas Ministério. Nós estamos também localizados aqui na Senador Pinheiro Machado. Qual o número, Gabriel? 1532. Então, nossos cultos são na quarta-feira, às 15 horas da tarde, às 19h30, e no domingo, às 9 da manhã e às 19h30. Então, vamos lá, Paulo. Paulo Couto de Candelária. Nasceu em Candelária, Paulo? Sou cachoeirense, mas por um tempo estou emprestado lá, né? Interessante assim, né, que o meu sogro mora lá há mais de 30 anos, a minha esposa frequentou bastante a cidade e eu sempre tive muita rejeição pela cidade de Candelária. Sério? Mas a palavra diz que os nossos pensamentos, né, os pensamentos do Senhor não são os nossos. Foi para lá que o Senhor me levou, porque a minha esposa hoje trabalha no hospital de Candelária e a gente faz esse trabalho lá. Então eu tô mais lá do que aqui na Cachoeira. E lá tu é responsável pelo ministério lá, no caso? Sim. Como é que funciona? Quais são os dias? Lá a gente faz os grupos todas as quintas-feiras, 19h30. Né? Avenida Getúlio Vargas, número 377. Então você que é de Candelária, quer conhecer, já sabe. E você que também não é de Candelária, mas está passando por lá, já sabe que nas quintas-feiras tem um grupo lá. Eu já participei, é muito bom, é tremendo. E bem edificante. Bem edificante. Paulo, como é que foi assim essa jornada na tua vida de transformação Bom, a gente vai te conhecer agora melhor, mas como é que foi essa transformação na tua vida? Como é que foi esse caminhar, numa caminhada de fé? O que aconteceu? Tu já nasceu em um lar cristão? Não, assim, ó, eu não nasci num lar cristão. Na verdade, eu nasci num lar de umbandistas. Capaz, né? sério? Eu nasci num lar de umbandistas, né? Onde tios, mãe, irmã, madrinha, faziam parte daquele sistema, né? Sim. E eu, muito novo, sempre fui levado, né, para participar. Mas assim, ó, quando Deus tem um propósito, Deus nos chama, Deus tem um chamado, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, que o Senhor nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Sim. Ponto final. Não tem quem mude isso. Então eu sentia que Deus tinha algo diferente comigo. E eu não conseguia participar daqueles ritos de jeito nenhum. Eles falavam, tu faz isso, tu faz aquilo, tu tem que fazer. Eu saía dali, saía pior do que eu entrei. No caso, tu ia mais por obrigação. Por obrigação, né? Por obrigação. E isso, assim, foi algo, assim, que me revoltou muito. Sim. Me revoltou. Porque aonde tu tem que fazer algo contra a tua vontade, no caso eu, um jovem, um adolescente, uma criança, eu teria que participar de algo que eu não me sentia bem. Sim. Então aquilo me trouxe muita revolta, muita ira, muita raiva, e eu só esperava o momento de ser independente da minha mãe, né? Porque a gente
Nós éramos de 4 irmãos, sendo Sim. uma mulher e três homens, né? Aham. E meu pai faleceu quando eu tinha apenas 2 anos de idade. Então, com 2 anos, eu não tenho nem memória, nem cresceu noção sem de seu como pai, ele era. né? E outra coisa bem interessante, mas que também ao longo do programa a gente pode reforçar, a questão da paternidade, né? Eu nunca vi o meu pai nem por fotos. Sério? Isso fazem 46 anos que ele faleceu. E eu não sei nem como ele era. Procuro informações. Sim. Alguém diz, olha, teu pai... tem uma tia minha que mora na cidade e eu procurei ela. Ela diz, olha, teu pai era semelhante a mim. Ela é uma pessoa de pele clara, de cabelos lisos, e ela diz, teu pai é semelhante a mim, né? Então, eu fiquei com aquela imagem de que o meu pai é parecido com a minha tia. Sim. Mas Sim, eu não tem- ver Não e tem ter a noção, imagem dele, não tenho nem por foto. imagem nenhuma, né? Tá, e, tipo assim, tu cresceu sem ter então a presença de um pai. Sim, Como é que foi lidar com isso? isso foi muito difícil. Porque eu acho que na infância deve ser meio Muito, muito difícil. traumático, né? Porque hoje a gente tem a realidade, né? Que nós temos pai, Sim. né? Que Sim. Deus é o nosso pai, que Deus nos abraça, que Deus nos acolhe. Mas imagina só, ir para a escola, né? Isso eu creio que todas as crianças, todos pensam a mesma Festinha, forma. Dia dos Festinha, Pais. Dia dos Pais, entrega dos boletins, Sim. os outros Tem um pai coleguinhas... presente ali. pai presente e eu sempre ali, né? E aí isso foi muito dolorido e isso me causou muita revolta, muita ira, muita rebelião. Muita né? rebelião. Muita rebelião. Tu chegou a ser assim, uma criança revoltada ou aquela criança mais... Tu conseguia explodir É. ou tu retraía Não, toda essa... eu era o explosivo. Era explosivo. Porque tem 2 tipos, né? Tem o Sim. explosivo Sim. e tem aquele que Que- guarda isso. consigo, né? Isso. E eu não, eu era o ativo. Tava sempre eu em tudo, né? Sempre eu, explosivo, brigando, agitando. Em casa era o terror. Dando trabalho, incomodando. Apanhei bastante. Apanhei e Acredito. apanhei muito, né? Pela rebeldia. Sim. Não, no meu ver, não era uma rebeldia. Eu queria uma Sim. certa liberdade, né? Mas o que acontece? Mas tu acha que isso estava ligado à ausência do pai? Com certeza. Muito ligado à ausência do pai. Porque eu perguntava sobre o meu pai. E a minha mãe nunca falou as claras do meu pai. Então eu não tinha informação do meu pai. Eu sei que o teu pai trabalhava numa empresa tal e ele morreu. Ponto final. Um tio falava. Tu não tinha... Não, uma avó falava, outro falava, mas ninguém dizia. Teu pai era um cara legal, teu pai era isso, Sim. teu pai era ruim, teu pai era bom, teu pai... Ninguém dessas pessoas falava. Agora... Tempos atrás, né, eu trabalho na churrascaria, né, e tem uma colega minha que ela se criou na mesma estância ou fazenda, né, que o meu pai foi criado. Então, ao longo do tempo, um dia a gente conversando e ela falou, cara, teu pai era um cara legal, teu pai era assim, teu pai era assado, teu pai era namorador, né? Teu pai, sabe? Ela começou a colocar essas colocações a respeito do meu pai. Foi aonde eu consegui me inteirar um pouquinho. Criar uma... Ele, né? Minha esposa também, assim, a questão, ela me ajudou muito na minha cura, Sim. porque eu tinha muita revolta dele. Tá. Eu xingava. A tua esposa é a... Angélica. Minha esposa é Angélica, né? Angélica. A gente vai já chegar na Angélica. Eu queria só entender. Tu falou lá no início que queria ver um momento melhor para poder se livrar ali da pressão da tua mãe ali, Sim. né? E aí, qual foi esse momento? Com quantos anos tu viu assim, não, agora eu posso... A A oportunidade de sair daqui e criar meus passos. Quantos anos? Essa oportunidade, ela veio, eu creio, assim, com uns 12, 13 anos, Tu conseguiu. porque tinha um senhor, onde passava de geração para geração, ele era Sim. criador de pássaros. Então, o meu irmão trabalhou com ele, era meio turno, meio salário. No período da manhã, trabalhou meu irmão, trabalhou meu vizinho, trabalhou um filho de uma madrinha minha. Então aquilo veio passando de geração para geração, né? E chegou a minha vez, né? Quando eu fiquei sabendo, olha, o seu Ayrton lá, ele está precisando do cuidador dos pássaros, porque o rapaz que vai pro quartel, vai pro exército, eu prontamente me candidatei e fui lá e falei, a tua mãe deixa? Claro, a mãe deixa. E quando ela
foi entender, eu já estava trabalhando. E eu não estava mais frequentando a escola. Então tu cresceu bem rápido, Cresci né? rápido. E eu mesmo me automatriculei no turno da noite. Né? Eu falei para ela, eu tenho que trabalhar, eu preciso, porque a senhora não tem condições de me dar o que eu quero. Sim. Tênis Regazzoni na época, né? Reebok, que era um tênisão com linguão, sabe? Uma coisa bem doida assim. E eu quero isso, eu quero bicicleta, eu quero... E aí ela dizia, eu não tenho condições de te dar, então eu arrumei um emprego. E automaticamente eu arrumando um emprego, eu ganhei a liberdade. A liberdade. Por quê? Porque ela sempre, a minha irmã, na verdade, sempre dizia, tu só vai te governar o dia que tu te autossustentar. Então foi isso que meio, sabe, eu fui saindo aos poucos da barra da saia da mãe e fui criando essa independência, né? E aí eu fui pro mundo, né? Sim. Aí eu fui pro mundão. Tu tinha revolta com Deus? Ou não, nesse momento? Ou tu nem pensava assim muito em Deus? Até não. Por quê? Porque eu pensava, como todo mundo pensa, não, Deus está no meu coração. Sim. Faço uma oração lá, Sim. e quando nos momentos difíceis, e Deus é comigo, né? Mas tu acreditava em Deus? Com certeza. Mas muita buscava através de um outro segmento, né? Um outro segmento, que na verdade eu estava um pouco confuso, perdido, Sim, né? perdido. Porque eu não sei se eu peço para Deus, eu não sei se eu peço para aquele santo, não sei se eu peço para Maria, né? E agora eu tô perdido, um diz que é o santo que vai me levar ao Pai, outro diz que é aqui, outro diz que... Então eu estava totalmente perdido, mas o que ficava dentro de mim era aquela fé que no momento de dificuldade, no momento que eu precisava, eu pedia do meu jeito, e eu creio que Deus, por conhecer o nosso coração, Sim. né, ele ouvia, te atendia. ouvia, isso E mesmo. aí, no caso, deu pra perceber que tu era um jovem, um adolescente, né? Tipo, 12 anos, um adolescente ainda, bem ambicioso, queria ter as coisas, né? Tu conseguiu com o teu trabalho ou tu precisou ir pra algum outro ramo, alguma coisa que tu conseguisse o que tu queria? Na verdade, por um determinado período, sim, né? Só que depois as ambições foram ficando maior, né? É que nem eu sempre digo, né? A gente vai ali e compra um carro. Beleza. Passou 2, 3, 4 meses, dependendo de cada um ano. Poxa, esse carro já está ultrapassado, já estou olhando para o carro do vizinho, né? E a gente jovem já vê o colega, né? Sim. Então quer. Então isso para mim já estava ficando insuficiente, né? E aí depois eu consegui outros trabalhos, onde era turno inteiro, onde abriu portas... entre aspas, né, que eu achava que eram boas, e aí sim, eu me perdi um pouco, né, nessa questão, né, por talvez não ter essa maturidade, não ter esse apoio da paternidade e não saber lidar com aquela situação, né. Sim. E pode citar algum exemplo, assim, tipo, o que te atraiu, assim, qual o caminho que te levou? Quais portas que tu achou que naquele momento eram boas e hoje tu vê que não? Na verdade, foram muitas, né. Eu lembro, assim, que bem pequeno, eu fui criado num bairro muito pobre, e nesse bairro tinha muitas pessoas, vamos dizer assim, vamos falar aqui bem brasileiro, muitos maconheiros, pessoas que usavam drogas. Sim. Na época, bastante maconha, né. Então, eu lembro que eles ficavam na esquina da minha casa. Ali tinha uma árvore bem grande, então todo mundo ficava ali. E eu, desde criança, sempre no meio de todo mundo, gostei sempre de me relacionar com pessoas mais velhas, né? E aí estava ali. Então eles fumavam, terminavam e eu juntava. E na primeira oportunidade que a minha avó tocava o cigarro fora, eu ia lá e experimentava, né? Então isso foi, mas quem usa sempre vai querer mais, né? Sim. Então eu fui nessa ideia, fui nessa vibe, e daqui a pouco eu já estava usando mesmo, né? Eu já estava confeccionando para mim e usando, né? E isso, um abismo chama outro abismo, né? Sim. Então isso foi me trazendo muitos danos, muitas consequências, né? Sim. Porque num primeiro momento, toda a droga em geral, né? A gente fala em droga ilícita, né? Porque as listas estão aí, as bebidas, tudo, e isso não é nem taxado, né? Sim. Ela sempre gera uma consequência, né? E comigo não foi diferente, ela começou a gerar uma dependência, e a gente sempre sabe que uma leva a outra. Sim. E a gente vai se aprofundando, e vai se aprofundando, e vai se aprofundando, e interessante assim, ó, que fica de alerta para todos, né? A gente sempre acha que domina o vício. É bem interessante para os jovens têm esse engano. Isso, o jovem, né, que vão nos assistir ou que estão nos assistindo, cuidar muito,
Porque sempre uma porta vai te levar a outra porta, um abismo vai te levar a outro abismo, né? E isso vai gerar uma dependência. Vai gerar um processo, um dano, na qual daqui a pouco tu tá aprisionado. Sim. Só que tu não tem um poder de reação, de reconhecer que tu está refém, escravo daquela substância, né? Para melhor dizer. Sim. Quando tu conta, assim, da tua história, tu acha que tudo tá correlacionado às dificuldades e às carências que tu tinha quando criança, ou tu acha que não? Eu analisando, né, fazendo uma análise da minha vida, uma retrospectiva, eu me consegui chegar ao ponto que sim, né? Porque uma vida muito dura, muito rebelde, muito pouca liberdade, né? Aonde não tinha hoje, assim, o que a gente tem com os nossos filhos. Senta aqui, vem cá com o pai, vamos conversar. Qual a dificuldade que tu tá tendo? Por que tu fez isso? Não, na minha época, a correção era a vara, né? A vara. E isso era duro. Então, isso, eu creio, né, que até a própria palavra diz, né, que nós temos que corrigir os nossos filhos com vara se necessário, né? Mas não sempre, né? Não sempre. Tem a questão do amor. O amor. É que às vezes os pais confundem e aí vão disciplinar o filho e despejam nos filhos, às vezes, as raivas, sabe? O sofrimento que passou. E não é isso que a Bíblia fala, né? Sim. E aí a gente, às vezes, confunde isso. Hoje tu é pai? Sim. A Sharon tá com 6 meses, né? Fechou no último dia 21. E estamos aí felizes com ela, né? E tentando, a gente, todos os dias eu aprendo, né? Eu e a minha esposa, a gente aprendemos com o outro, né? Sim. E a gente pensa assim, poxa, tudo aquilo que a gente viveu, a gente não quer transmitir para ela. Não que a gente vai abrir as portas, vai dizer, filha, tu vai ter o que tu quiser. Não, tu vai ter o que for necessário. É que tu aprendeu na prática o que não fazer. Sim, né? Isso mesmo. E aí tu, hoje, por conhecer o Senhor, já sabe como fazer com o Senhor. E lá na tua infância tu aprendeu o que não fazer, né? Sim. E interessante assim, né, que voltando ao assunto do pai, da raiva do pai. Interessante que quem me batia, que era minha mãe, eu não tinha raiva e nem amargura dela, e nunca tive e não tenho a minha mãe. Mas eu tinha do meu pai, porque eu dizia, tu é um safado. Eu dizia, né, que tu não teve capacidade nem para nos criar, tu me fez e me abandonou, olha só como é que tá a minha vida. Aí entrava a autocomiseração, e parece que eu não tinha aquele poder de reação. Mas quando eu comecei a buscar a palavra, eu comecei a ver ali uma Bíblia toda falando num relacionamento entre pais e filhos, né? Se a gente for ver o velho, né, é o pai apontando para o filho, e se a gente for ver o novo, é o filho apontando para o pai. Só o Gabi falar aí. Eu tenho uma pergunta. Ali com relação como tu cresceu ali sem o teu pai, como foi pra ti após a Sharon, com a chegada da Sharon, como foi? Como que tu se sentiu quanto a isso? Tu sabe que a Sharon foi um plano, né? Foi um projeto. A gente há bastante tempo, né? Eu por mim, a Sharon já estaria com hoje 22 para 23 anos. Por mim. Mas a minha esposa bem madura, não, calma, tem que ter uma profissão, a gente não tem estrutura nenhuma, como é que tu vai ter um filho? Então a gente se estruturou, a gente planejou ela, e isso quando a minha esposa falou assim pra mim, assim, Paulo, fiz o teste e deu lá o rosinho, acho que é na farmácia, né? E eu disse, calma, fica na paz, vem aqui pra gente fazer o exame no sangue, que é correto, né? E aí quando ela fez o exame no sangue, ela me trouxe uma caixinha pra mim, né? Ela trouxe uma caixinha, tava escrito ali, tinha um bodezinho, escrito assim, quero ser do papai, se eu não me engano, e tava o exame dentro. Quando eu abri aquilo, que, olha, a sensação mais linda, assim, que eu já tive, porque eu consegui voltar ao passado e ver assim, poxa, Deus tá me dando uma oportunidade de viver com ela tudo aquilo que eu não vivi lá com meu pai. Sim. Então, isso respondendo a pergunta do Gabriel, bênção, né? Que bênção. Tu sabe que eu e a Juliana somos casados, né? Ela aprontou comigo, porque meu sonho era ser pai. Opa! Meu sonho sempre foi... Acho até que aos 25. Na verdade, sim, eu tinha um plano, quero ser pai aos 25. Ela tinha um sonho de ser mãe. Sempre tive. Sempre, assim, né? Com os sobrinhos e tal. Eu era a mãezinha como deles. se ela fosse a mãe deles. E aí um dia ela me pregou uma peça com essa
do teste. Ah, sim. Tava no trabalho, me ligam. E aí manda a foto lá. Tava lá um negocinho, eu, você pai, saí comemorando e gritando e tal, pá. Era tudo brincadeira. Ideia da sua mãe, pra me defender. Foi ideia da sua mãe. ideia. Já pensou? Pra ver se a tua reação... Isso. Poxa, agora ele tá pronto pra ser pai, agora vem, né? Isso. Capaz de dar um treco no Júlio lá. Mas enfim, voltando. Tu falou que no caso a Sharon é um plano de vocês... se fosse quando tu queria, já teria uns 22, 23 anos. Sim. Então, tu tá com a tua esposa. Mais ou menos 22, 23 anos. Como é que tu conheceu ela? E na conversão? Deixa eu perguntar aqui. Então Tu conheceu o Senhor há quanto tempo? Há aproximadamente mais de 25. Eu já me perdi um pouco, mas mais de 25. Tá. Tu conheceu ela depois que tu conheceu o Senhor? Logo depois. Ah. Logo depois. Por quê? Eu estava numa situação que nem a gente estava falando, né? Um abismo chama outro abismo. Sim. Eu estava numa situação muito difícil. Uma depressão, assim, sabe? Tu chegou a ter depressão? Eu acho que era uma depressão não visível, porque eu Sim. nunca fui a médico. Acho que mas tava eu me triste. senti, assim, a pior Chegou pessoa. algum momento a pensar em se matar, por exemplo? Sim. Já tive oportunidade, mas eu tinha um plano, né? E eu olhei assim, eu disse, eu podia terminar com tudo isso agora, mas alguma coisa não, e sabe? E aí então aquilo passou. Mas cheguei sim. Cheguei sim, porque o dano era tão grande, tão forte, aonde eu não conseguia ver o final do poço, né? No caso ali a nas luz. drogas, tu foi cada Se vez mais se aprofundando. Cada vez mais, Chegou né? lá no fundo do poço. Chegando ao limite, ao extremo, assim, aonde... E tu desabafava pra alguém, tu contava pra alguém ou tu retraía? Não, porque o orgulho, o ego, né? Eu sou o cara. Eu não posso mostrar pra ninguém que eu sou fraco. Eu tava por dentro... Todo arrebentado. Mas eu era o cara. Eu que, né, que sabia e é tudo comigo, Sim. né? E não dava o braço a torcer pra ninguém, tipo, não cortava a volta Sim. pra ninguém, né? Porque nessa vida tem muito disso, né? Às vezes a gente tá assim, ó, despedaçado. Se chegasse qualquer pessoa, qualquer criança e diz, cara, posso te dar um abraço? Eu creio que a gente desaba no choro por receber aquele carinho, aquele abraço. Mas o reconhecimento, né? Ele não vinha. E daí eu tava sempre ali, firme, forte, que nem uma pedra. Mas por trás eu tava despedaçado. E foi nesse momento onde a nossa irmã Marta Vomer Garcia, o Sérgio Almeida, se não falou nela, vai falar. Falou. Se não falou, falou, né? Falou. A Marta Garcia. Olha... não vamos classificar por nível 1, 2, 3, mas eu acho que a nossa irmã Marta Garcia foi uma das maiores evangelistas que o Ministério Porta das Ovelhas aqui já teve. Exatamente. Aquela pessoa, assim, era uma pessoa entregue. Era uma pessoa que ela não media esforços, ela não media nada para ir lá e ganhar aquela alma, aquela ovelha. Ela tinha um amor muito grande por Muito isso, grande, né? muito Era grande. incrível isso. E eu lembro que eu estava num dia, num lugar com a minha mãe, e ela estava ali, reuniu umas pessoas, ela pegou aquelas pessoas de cruzada e ela estava ali orando com essas pessoas. E ela me chamou, né? E eu falei, capaz, não tô doido, o que eu quero com esse negócio, com essa gente louca aí, né? Porque, para vocês entenderem, quando eu era esse adolescente, eu apedrejava as igrejas. Capaz. Por quê? Sério? Aleluia, glória a Deus. E eu, cala a boca, vamos tirar essa saia, vamos soltar esse cabelo. E atirava pedra nas igrejas. O pai da minha esposa, meu sogro, ele é pastor em Candelária. Sim. E aqui na cidade, onde eu já morei nessa casa, ele tinha, na garagem, ele tinha um ponto, chama um ponto de pregação. Então, belo dia, tá eu e ele, né, olhando assim, e ele disse, eu falei pra ele assim, eu sei o que é esses furos, né, pensei, mas pensei pra ele assim, me diz uma coisa, o que é esse, tudo furado, os brasilites? Ele falou, não, isso aqui quando eu fazia culto aqui, os guria tiravam pedra, mas não te preocupa, eu orava por eles e talvez esteja algum deles convertido. Ai, Aí que sim. bênção! E agora, essa oportunidade, e a minha esposa falou... Aí eu falei, o senhor sabe que um desses era eu. Então deu fruto. Valeu, glória, deu Deus fruto. é Claro, bom. isso impulsionou Sim. ele também, né? Mas voltando ao evangelismo da irmã, e ela me chamou, eu digo, eu não tô doido para ir nesse negócio, né? Passou o tempo. Passou mais uns dias, que eu não sei quanto, eu encontrei ela novamente evangelizando o povo. E ela me chama.
E aí eu já encaro algo assim, poxa, para aí só um pouquinho. Eu tô todo lascado. E ainda eu não entendia de orgulho, né? Sim. Porque se falasse em orgulho, a gente dizia, eu sou orgulhoso mesmo. Porque Se no mundo. apropriava, No né? mundo a gente se apropria do orgulho. Eu sou o cara, eu sou orgulhoso. E aí eu não entendia nada disso, mas eu disse, mas o que tem, né? Eu ia ali e. Beleza, daí fui e ela orou comigo. Ela estava dando uma ministradinha assim para aquelas pessoas que estavam ali e ela falava do amor de Deus, né? Que lá em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Sim. que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Eu digo, opa, para aí, mas esse Deus aí tão doido assim que deu seu Filho para morrer por nós, que ela está dizendo que morreu por mim. Daí ela orou por mim e aí eu aceitei aquela oração, aceitei de coração. E ela deixou ali um cartãozinho onde dizia, tinha algumas agendas, né, da igreja, e dentro desse tinha um que era um grupo familiar, que era numa galeria por aqui. E aí, numa segunda-feira, tá eu assim, espedaçado, frio. Sem nada pra fazer? Vou lá, tô precisando, vou lá ver o que esses doidos têm. E fui. E quando eu chego lá, essa sala era ela alugada. Locada para a igreja. E tinha os irmãos que eram responsáveis. Chegou 3 irmãos, sendo que um levita, um outro senhor e uma mulher, que faziam o grupo lá naquele local. E eles chegaram e eu estava ali aguardando. Aí eles abriram, boa noite, tudo bem, irmãos? Entra. A gente ficou ali, eu meio constrangido, né? E aí eles olharam no relógio. Olha, hoje a gente está vendo que é só nós, que não vêm os outros irmãos. E aí o Senhor disse, hoje a palavra é para ele. E aí ele começa a falar algo assim para mim, ó. E aí, meu irmão, como é que tá a tua vida? E eu rindo por dentro. Cara, tu é doido, tu nem sabe como é que tá a minha vida. E o cara me perguntando, e eu pensando assim, ó, para ele é fácil, bem arrumado, tá tudo ok, garanto que tá lá tudo certinho, barbada. Mas aí ele perguntou assim, não, e eu tô perguntando outra coisa para ti, se tu tem fé. Aí eu debochei dele. Eu tirei onda dele e debochei e disse, quem não tem fé, cara? Pergunta besta. Ele falou assim, eu tô perguntando se tu tem fé em Deus, que mandou o seu filho. Comecei a lembrar lá, o unigênito, para que todo aquele... E morreu na cruz por mim, ele diz por mim e por ti. Quando ele termina de falar, eu não consigo mais as emoções, eu já tô chorando. Sim. E ele disse assim, repete comigo. Amado Pai Celestial, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, eu chego a ti pela fé e nesse momento confesso que sou um pecador. A oração do novo nascimento, né? Aquela oração lá que Jesus fala para Nicodemos, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino. Eu creio que nos dá abertura, a gente vê com a oração do novo nascimento e depois as águas do batismo para entrar no reino. Então ali eu já não podia mais de lágrimas. E aquela palavra entrou dentro de mim. Foi algo diferente. Foi algo simples. Foi algo simples. E aí depois, logo em seguida, ele disse assim para mim, Deus tem um plano na tua vida, meu jovem. Deus quer mudar o teu coração. Essa vida que tu tá levando, ele não me conhecia. Essa vida que tu leva, não é o que Deus tem. Cara, Deus tem o melhor para ti. Tu é jovem, tu é um cara de presença. Ele começou a levantar minha autoestima. Sim. Aonde eu sabia que eu era uma pessoa de presença, que eu era forte, porque eu puxava ferro em casa, né? Eu era forte no externo. Sim. Mas o meu interno, se fizesse assim, estava no chão. E aquilo começou a me transformar, a me mudar, o meu homem interior. E ele falou uma coisa assim, ó, interessante. Ele diz assim para mim, ó, Deus está me falando algo aqui para mim, para te fazer 2 votos com ele, pedir 2 coisas para ele que ele quer te dar de presente. Não fala para mim, só fala para o Senhor. E eu disse assim para mim, ó, Deus, eu quero arrumar um trabalho. E a segunda coisa, Senhor, eu quero arrumar uma esposa. Ah, tu não era casado? Não, que seja tua, porque eu tô cansado dessa vida louca, sabe, essa vida que eu levo, as pessoas se aproximam só porque às vezes a gente tá ali, mas eu tô cansado disso, Senhor. E ele disse assim outra coisa para mim, tu estás trabalhando? E eu falei não. Ele disse assim, tu crê que segunda-feira que vem, quando nós nos encontrarmos aqui novamente, tu vai estar trabalhando? E eu meio gaguejei, ele falou com autoridade, tu crê? E eu falei, amém. E ele disse, assim seja. Segunda-feira, e aí? Quando ele falou,
eu fui chamado para trabalhar, na próxima segunda. Que benção. 10h30 da manhã, chegou um senhor lá em casa e falou, tu até que certo estudou? Eu falei, eu concluí o segundo e estou fazendo o terceiro. Ele disse, tu quer trabalhar? Eu dei risada, ele disse, sim. Então tu fica pronto aqui, que eu vou te levar uma amiga minha, ela é advogada, e eu grelando os olhos assim, ela é advogada, e ela tá precisando de um balconista ali, um atendente, porque ela pegou uns outros trabalhos fora da cidade, então ela precisa de alguém que só organize a agenda dela. E eu perguntei, o que eu faço? Ele disse, só tomar café e olhar para as gurias que entrar dentro do escritório, né? E aí e ele disse, tu fica pronto que 1h30 eu te levo lá. E aí eu fui. E era realmente como ele falou, e eu sempre gostei do direito, né, de estudar direito, né, do Código Penal. Sim. Então eu ia assim, né, camisa social, e eu passava, as pessoas e ô doutor, tudo bem? Eu digo, o que era para você, sabe? E aí eu já dava ali aquela pré-consulta para as pessoas que não me conheciam. E aí, voltando, foram dois pedidos, né? Sim, o trabalho aconteceu. E outra era a esposa. 3 dias depois, eu estou passando no bairro vizinho, onde eu morava, e uma pessoa falou para mim assim, Paulo, a minha prima quer falar contigo. Eu disse, tá doida, né? Aí passou. 2 dias depois, tu não foi lá? Minha prima quer falar contigo. Eu disse, eu vou. Aí cheguei no escritório, tinha uns estagiários, e eu lembro bem certinho, um amigo meu, né? Ele era de Santa Maria, e ele chegou lá, nós ia assim, sabe, na emoção. Invocava o Bob antes, né? E aí ele tava lá assim, eu cheguei, ele tava assim, com os olhos fechadinhos, e ele veio assim, aí, meu, qual é que é? Sabe? E eu falei assim pra ele, cara, qual é que tem uma guria que tá me incomodando pra me fazer tal coisa, pra me lá ver a prima dela. E ele disse, cara, por que tu não vai? Vai lá, 4h30 tu sai, e eu vou... E a doutora chegar, eu digo que tu foi no mercado para mim. E eu fui, né? Eu chego em casa, tomo um banho, para resumir um pouco, tomo um banho, coloco um perfume caiaque, uma calça da Becks e uma camisa da Franco Jod e um sapato Ferracini. Isso há 20 tantos anos atrás, quem tá ouvindo eu falar essas marcas sabe que, poxa vida, o cara era magnata, né? Sim. E aí eu cheguei lá na casa, tal casa que ela falou. Tinha um portão de garagem bem grande, um cadeado, e eu bati. E aí ela veio assim e falou, o que tu quer aqui? E eu falei, não, tua prima disse que tu queria falar comigo. E ela disse, eu não mandei ninguém te dizer nada, cara, tu sai daqui. E eu falei assim, mas eu sou o cara, né? Eu não fiz tudo isso para chegar aqui e sair sem nada, né? Eu disse, mas tu não vai me convidar pelo menos para entrar? E aí ela olhou, foi lá, pegou a chave do cadeado, abriu, e aí perguntou, o que tu faz? Cara, pensa num cara com a camisa da Franco Jod, com uma calça da Becks, com sapato Ferracini e um caiaque. O que um cara desse é? Um cara desse é advogado, né? Cara, doutor, né? Aí eu falei pra ela, olha, eu tô quase formado, tô estudando direito, tô quase formado, né? Mas algo... pra gente não fugir do Senhor, né? Algo me constrangeu, porque nas minhas orações eu comecei a pedir para Deus que eu queria mudar. E aí veio assim, se tu quer mudar, como é que tu vai continuar mentindo? Sim. Aquilo me constrangeu ao extremo. E eu falei para ela assim... Isso foi na hora, o Senhor te constrangeu na hora que tu falou. Exatamente, na hora assim que eu falei, eu não tive mais saída e veio aquilo tudo e eu falei para ela assim, me perdoa, eu tô mentindo. E ela fez assim, eu sou esse, eu sou aquele outro, eu tenho esse problema, eu tenho... E ela falou algo assim para mim que também ajudou a mudar a minha vida. Não tem problema, Jesus te ama do jeito que tu és. Ai, que bênção. Ela era cristã. Ela já era. Quando ela fala aquilo, eu penso, Jesus está na área de novo. Mas vamos ver, né? E aí a gente foi conversando, daí ela falou, eu expliquei para ela, né, que eu tinha encontrado alguém que falou do amor de Jesus, e ela disse, eu sei de onde é da Adonep, né? Na época, a Adonep, e eu sei onde é os cultos, é ali no Cine Astral, uma hora tu quer ir comigo? E eu disse, vamos, e aí a gente foi num culto. Eu comecei a ir, né, nos cultos com ela. E então essa foi a primeira parte da minha história, quando eu conheci ela, como eu conheci o Senhor. Como o Sérgio Almeida diz, o Espírito Santo só faz golaço, né? Só faz golaço. Só golaço.
Te deu bem uma mulher certinha. Com certeza. E Bem. aí ali foi a tua virada de chave, assim, Sim. na tua vida. Ali a gente começou esse relacionamento, né? A gente começou numa amizade e ela, interessante assim, né? Que eu perguntei pra ela, tua idade? 18. Não tem. Eu falei, eu preciso da tua identidade, senão eu vou ser preso por corrupção E tu já de tinha menor. quantos anos? 28. 10 anos de diferença. E aí eu me assustei, né? Eu não posso andar com uma menor. Sim. Hoje a gente vê aí, né? Até, misericórdia, né? Mas na época, e então ela me apresentou a identidade no dia seguinte. Aí eu vi, realmente ela tem 18. E aí a gente começou a conversar, a gente foi conversando, e depois a gente foi namorando, né? E nesse meio tempo a gente foi buscando ao Senhor. E isso, pode perguntar. Tu já sabia que ela era uma pessoa temente a Deus. Repete aí só pros... Nesse caso, tu quando conheceu ela, tu já sabia que ela era uma pessoa temente a Deus. Na verdade, eu tinha uma noção, porque os pais dela moraram ali muitos anos naquele mesmo endereço. E eu lembro que o pai dela, como eu falei, que eu atirava a pedra, fazia os cultos ali, né? Então eu digo, ela não sei se ainda é ou se deixa de ser, mas é uma pessoa que, sei lá o que está acontecendo. E como foi pra família dela te receber? Isso foi um longo período depois, né? Porque daí a gente teve um processo bem intenso de mais ou menos mais uns 2 anos de relacionamentos. Amizade. Pra gente poder chegar ao casamento, né? Só que nesse período aí eu tenho um sobrinho, e o meu sobrinho ele é um pouco gago, né? Ele chegou na casa dela e o pai dela estava lá. E ele diz assim, o meu tio tá aí? E ele perguntou, teu tio? Não sei quem é teu tio. O meu tio é o namorado da tia Angélica. E ele chamou ela, vem cá, que história é essa aí? Aí ela pensou, vou esconder, não vou botar as claras agora. Falou, na verdade eu conheci um rapaz, e esse rapaz, ele perguntou a primeira coisa, ele é crente? Eita. A gente tá buscando o Senhor, a gente tá indo, ele vai na igreja e tudo. E isso, eu lembro que no tempo do cartão, né? A gente ia no orelhão, colocava o cartãozinho aquele e eu ligava para ela do meu trabalho, no intervalinho ali. Eu ligava para ela tipo 10 horas e eu liguei e perguntei para ela, tá tudo ok? E ela falou, tudo ok? Nada. Meu pai tá aqui furioso. Disse, bota ele na linha. Mas eu era o cara, né? Bota ele na linha. Eu digo, e aí, coroa? Como é que o senhor está? Tá tudo certo, tudo na paz? E ele falou, quem é tu, guri? Eu disse, não, eu sou dali, de tal lugar. Aí o meu tio era um... E ele... tu é dali, então tu é gente boa, né? E tal. Quando é que a gente pode se conversar? Eu digo, de repente hoje de tarde, tudo, né? Mas aquele dia não aconteceu, né? Eu não estava preparado para esse momento, né? Mas isso foi um período de uns 2 anos e depois a gente tomou uma decisão de consertar com o Senhor. Sim. E isso foi algo assim, muito tremendo, né? Porque a expectativa humana é o quê? Eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que estar tudo ok, tem que estar bem estruturado para poder casar. E nós não tinha nada disso. Mas eu tinha o quê? Daí eu já tinha um pouco mais de fé. E aí a gente decidiu, tal mês a gente vai casar. Como assim? Tal mês a gente vai casar. Tá, então, deixa eu ver se eu entendi. Tu começou com ela e aí numa amizade, um gostar, mas sem algo muito sério... perante os pais. Sim. Né? Os pais demorou bastante. Bastante tempo, quase 2 anos isso. Tá, quase uns 2 anos. E nisso tudo, em relação à tua fé e a dela, vocês estavam no Senhor, no caso tu, estava no Senhor, mas ainda estava... Eu tava no Senhor porque... Já tinha se entregue ou tu ainda tava... Não. Tava engatinhando ainda meio pela e cá. Sim, eu tive aquelas experiências, mas nada assim que me impulsionasse a mudar, né? Porque o velho homem agia em mim, né? Olho por olho, dente por dente, né? Então, isso foi um processo muito intenso, porque ela se entregava muito. E eu achava que não precisava tanto. Mas dentro de mim ainda continuava todos aqueles traumas lá do passado que não foram tratados. Na verdade, eu acho que é aquela questão, assim, tu conseguiu ali bênçãos, né? Tu conseguiu 2 bênçãos que tu queria, tu desejava, teve aquele momento, mas tu não queria aquela profundidade. Não. Tu queria a bênção, mas não o dono da bênção ainda. Exatamente. E quando que foi? Os 2 ao mesmo tempo. E quando foi que tu decidiu querer, como foi que tu decidiu querer o dono da bênção? O que aconteceu? Precisou de algo? Precisou acontecer alguma coisa pra tu falar assim, não? Precisou. Aconteceu muitas coisas. Depois que a gente casou,
A nossa vida, dizendo assim, virou um inferno. Depois que casaram. Por quê? Porque no dia do casamento, eu não sei o que deu lá, e eu lembro que eu grudei alguma coisa assim, uns 3, 4 metros, aquele negócio viajou assim e caiu em cima da pia, que estava cheio de louça, já quebrou tudo. No dia do casamento, ela arrumando os cabelos para casar. Sim. E eu saí de carro, cantando pneu, fazendo arruaça, porque eu era o cara. Eu sou dono dela e ponto final. E se eu não fico com ela, ninguém fica. E se o pai dela se bobear, deu para ele. Então, chegou a esse extremo. Sim. Então, depois que a gente casou, a coisa se intensificou mais, porque no momento que a gente conhece a luz... eu lembro sempre daquela passagem, né? A dracma. Sim. Sim. A mulher perdeu a dracma. Sim. O que ela fez? Ela acendeu uma lâmpada, ela limpou a casa, Sim. e depois que ela limpou a casa foi aonde a dracma apareceu. Sim. Mas quando ela acende a luz, vem a sujeira. Ela vê o quê? A dracma? Não, ela vê o lixo que está dentro de casa. Então, quando acendeu a luz da palavra, eu comecei a ver quem eu era. E eu não tinha um poder de reação para sair daquele eu velho homem, Sim. né, que habitava muito forte em mim. Daí eu lembro do apóstolo Paulo, não faço o bem que quero e sim o mal que não quero, esse faço. E era isso diariamente. Eu tentava levar uma vida assim, e daqui a pouco eu explodia, alguma coisa acontecia e eu totalmente saía fora. E aí foi 6 anos de aconselhamento. 6 anos de aconselhamento. O irmão que fazia o aconselhamento me esperava ali no portão. O Gabriel lembra que o Jair, o Juliano Bolívar, tinha uns quantos que faziam. O portão era chaveado, né, Gabriel? E Exatamente. Ele me esperava ali assim, e ele dizia assim, ô Paulo, perseverante. Nem ele queria me ver mais, né? Mas eu tava ali. Mas uma coisa que me impulsionou, né, pra gente chegar na tua pergunta, a mudar, foi que eu fui contrariado num desses aconselhamentos. Porque eu vinha pra cá pra falar da minha esposa. E num dia, o irmão sempre ali ficava até, às vezes, meio com sono, né? Tu só queria desabafar. Exatamente, mas um dia ele tomou posição. E ele disse, cara, eu vou só te falar uma coisa. Tu tá aqui é por ti. Então nós vamos tratar o teu problema. Deixa Deus tratar ela lá. A partir de hoje nós vamos falar de ti. Eita, que glória. Pá, e eu comecei a falar. Eu sou vagabundo, eu sou irado, eu sou... Isso aí começou. E aquilo, eu tenho vontades e calma, E vamos quanto na mais tu palavra, falava... mais vinha. E eu chegava em casa, as coisas estavam tudo armadas, né? Sabe? E então foi num dia desses que eu chego em casa e a minha esposa está ouvindo um louvor, né? As minhas lágrimas têm sido meu alimento. Enquanto me diz o teu Deus, onde estás? E aquilo, eu entrei assim e vi ela chorando ouvindo esse louvor. E eu me dei um constrangimento tão grande. Eu voltei, fui pro carro, saí, comecei a chorar também. E a partir daquele momento, eu lembrei do versículo de Isaías 55, né? Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Mas tu conhecia então um pouco da Bíblia? Estava lendo. 6 anos. Estava lendo, buscando, sabe? Meditando, jejuando. Tive experiências com jejum nesse período aí, sobrenaturais. Sobrenaturais. Consegue citar algum pra gente? Pode? Se sente tranquilo em Posso. citar algum pra gente? Eu esperava uma assim, eu estava com um determinado processo judicial. Então, eu precisava de uma avaliação psicológica para eu poder ser livre daquele processo. Ou aquele processo teria uma consequência. E eu lembro que naquele dia, eu jejuando, estava marcado para aquela data. E alguém me avisou que ela não viria. Mas eu não desisti do jejum, eu continuei jejuando e orando naquele mesmo dia. E por volta de 2h30, eu fui chamado. O psicólogo te espera. Mas ela não viria, eu recebi a notícia pela manhã que ela não viria. Quando eu entrei para falar, ela disse, boa tarde, Paulo, tudo bem contigo? Tudo bem, doutora. Paulo, só para deixar bem claro, eu estava lá no meu apartamento, 1h30 da tarde. Eu liguei para o motorista e falei para ele, tu pode me levar à cachoeira? Que eu tenho um rapaz lá me esperando, onde eu preciso falar com ele? Aquilo foi algo assim, ó,
que eu vi que não era... Era sobrenatural. Era sobrenatural. Por quê? Pelo jejum, pela oração, porque me disseram, ela não vem mais, aquela situação toda. E eu disse, ela vem, porque a última palavra, ela é do Senhor. Amém. E Amém. ela chegou. Então, foi uma das experiências que eu tive através da oração. Nossa. E do jejum, né? Glória a Deus. Então, Bênção. isso foi algo que me marcou bastante. E a partir desse momento, Isaías 55, eu comecei a meditar nele, comecei a pensar nele, comecei a buscar, e aquilo me fez eu olhar para dentro de mim, que na hora eu não entendia de versículo de nada, mas que depois eu fui entender. E eu lembrei de Natã e Davi. Certo homem tinha um rebanho, né? E um homem tinha apenas uma cordeirinha. Comia no seu prato, dormia no seu braço. E aí chega um viajante, o que o cara faz? Vai lá e pega a cordeirinha do homem, a única, né? Sacrifica e oferece. E Davi se levanta a sua ira, né? Esse homem deve ser morto e pela cordeirinha restituir 4 vezes Sim. mais. E aí Natã diz o quê? Tu és esse Tu homem. és esse homem. E então o quê? E Davi começa a olhar para dentro dele, né? Sim. E ele começa a se ver Se ali naquela autoexaminar. situação, tanto que ele cria o Salmo 51. E então foi o que eu fiz. Eu comecei a me examinar, eu digo, "Mas as minhas atitudes estão trazendo grande dano para ela. E para mim também. Não tinha paz, não tinha felicidade, era algo falso. Sim. E aquilo comecei a buscar, comecei a chorar naquele momento, senti uma grande raiva de mim mesmo, sabe? Um nojo, alguma coisa assim, e eu não tinha, só que eu não tinha essa reação, e eu orava a Deus, pedia a Deus, muda meu coração. Eu não quero ser mais essa pessoa, Senhor, que de altos e baixos, que um dia tá bem, outro dia tá mal, por causa de coisas até que aconteceram no passado, Senhor. Eu quero viver o que tu tem para mim. Comecei a orar mais ou menos assim, não posso dizer preciso uma oração, faz algum tempo, né? E eu sei que as coisas começaram a acontecer. Naquele momento tu se derramou para o Senhor. Assim. Abri meu coração e as coisas começaram a acontecer. Ao longo do tempo, foi lento, mas as coisas começaram a mudar, a ter mudança. Ela começou a ver as mudanças em mim. Sim. E aí aquelas afrontas que eu achava que era uma afronta, porque eu sempre digo, vou deixar de novo aqui para quem vai nos ouvir e está nos ouvindo. A gente precisa ser curado. Sim. Lá do passado. Sim. Os traumas. Porque aí, às vezes, a gente traz toda uma bagagem, né? Lá do passado, a gente traz para dentro do nosso casamento. Sim. É certo que não vai dar certo. Então, primeiro, a gente precisa, eu creio, passar pelo processo, nos esvaziar, nos curar, né? Renunciar, para que a gente possa entrar num relacionamento e a gente possa, então, desfrutar desse relacionamento. Porque eu vivia todo o meu passado no presente, no meu casamento. Descarregava tudo, né? E então eu comecei a analisar e ver que aquilo não era o suficiente, que eu queria viver uma vida diferente. E então foi aonde começamos a mudar. Logo em seguida, a gente se mudou dessa casa onde meu sogro deixou a gente tomou por decisão, a gente mudou dali, né? Eu já estava trabalhando em 2 trabalhos, fazia um extra de garçom de noite. E a gente foi avançando e vai para cá e vai para lá, até que chegou o dia de a gente comprar o nosso terreno, sabe? Legal. A gente conseguiu comprar o terreno através também de uma entrega, de uma oração, porque a gente vagava por toda a cidade. Um dia a gente mora lá, outro dia Sim. mora aqui. Não que a gente fosse um mau pagador, Sim. né? Não, Não, mas porque às vezes a gente estava num lugar bem instaladinho. Eu creio que o próprio Deus Sim, tinha que mexer, senão a gente se acomoda, né? Em tudo na vida Deus tem que dar uma mexida. E aí, então, a gente tinha que sair para um outro lugar. E eu lembro que a penúltima casa que eu fui foi para a casa dos filhos do meu patrão. E ele fez um trato comigo e 3 meses ele aumentou o aluguel quase que a metade. E foi aonde eu falei, fiz uma oração para Deus, eu e a minha esposa, a gente fez uma oração, e a gente fez uma oração assim, Deus, nós sabemos que tu é dono do ouro e tu é dono da prata, e que isso para ti não tem valor. Tanto se tivesse valor, tu não colocaria isso lá no céu pra gente pisar em cima. Mas, empresta para nós, Senhor, uma das tuas casas, um dos teus terrenos, porque nós estamos aqui e nós precisamos. Uma oração louca, assim. Uma oração louca, mas toda oração tem que ter a sua ação, né? Sim. Tu tem que nem a gente faz. Eu quero parar de beber.
Eu tô orando ao Senhor para parar de beber, mas tu tem feito um esforço para te parar de beber? Isso. Tu É tem ido no boteco, oração, né? tu tem ido no boteco todo dia, é lógico que tu vai continuar, né? Então a gente teve a oração, teve a ação de começar a procurar em toda a cidade. Aí foi o dia que veio, né, o terreno de uma forma também sobrenatural que a gente nem imagina. Vai lá, Douglas. Paulo, só mais uma perguntinha. Tu estava falando ali das curas internas, né? Tu acha que nesse exato momento foi ali que tu teve o encontro com Deus ou teve outra ocasião, no caso? Eu creio que um dos primeiros encontros foi ali, porque eu nunca olhava para dentro de mim, que nem eu falava no início, né? Eu sou o cara, o orgulho, né? Então eu não reconhecia que eu era doente. A minha esposa me dizia, tu precisa de cura, tu precisa te arrepender. Eu só me arrependo que eu não fiz, eu dizia para ela. Imagina só, eu só me arrependo que eu não fiz. Eu queria ainda ter feito muito mais coisas ruins na vida. Eu imaginava naquele momento. E aí não era assim. Então ali foi uma das partes principais, onde eu já, primeiro momento, eu caí em si. Claro que depois teve outros encontros, né, com o Senhor, né, teve livramentos, teve coisas que Deus fez para me ver que realmente a mão do Senhor, ela estava ali conosco, né. E a minha esposa, ela perseverou comigo todo esse tempo. Todo esse tempo. Ela teve momentos assim de angústia, de desistir, teve. Ela conversou com o pastor e o pastor disse, tipo, tu tem duas alternativas, tu tem duas balas, né? Ou tu morre solteira, ou tu paga um preço por ele. E ela... Aí eu lembro dos dois malfeitores na cruz, né? Tinha dois, um na esquerda e um na direita, e um queria desce da cruz e salva a ti e a nós mesmos, né? E o outro, quando vieres em teu reino, lembra-te de mim. Então eu creio que ali Jesus, ele não dá muita ênfase para quem quer descer da cruz, né? Sim. Mas sim, ele dá para aquele que quer o reino, para aquele que quer negar a si mesmo. E aí eu lembrava disso até uns dias atrás, né? Essa questão que ela não escolheu descer da cruz, que o me largar era descer da cruz. Sim. Mas o pagar o preço era querer o reino, a bênção. E isso eu creio que valeu a pena. Hoje a gente vive uma vida assim, ó. E olha que família linda, né? A gente vive uma vida assim, ó, extraordinária, né? A gente vive uma vida onde, graças a Deus, eu consigo respeitar ela. Ela consegue... A gente não faz nada sem antes conversar. O que tu acha, meu amor, de eu comprar tal coisa? Vamos esperar, vamos orar, vamos fazer. Às vezes eu tô ansioso, às vezes eu tô um pouco mais agitado, mas ela tá ali, calma, vai dar certo. E às vezes ela. Às vezes ela, né? você? Eu passo por batalhas no meu emprego, né? Sim. Às vezes a retenção dos valores. Sim. E isso me incomoda bastante, né? Porque eu sou muito correto nessa parte. Eu acho que todo trabalhador é digno do seu salário, né? E ela tá sempre ali dizendo, Deus, fica tranquilo, Deus vai abrir, Deus vai fazendo. Começando a desfrutar das maravilhas de Deus. Queria te fazer uma pergunta. Nesse teu processo de vida, essa tua jornada, como é que foi? Eu sei que tu falaste dos aconselhamentos que tu recebia, né, as terapias da qual tu participava, mas como foi a igreja, assim como foi o papel da igreja na tua vida? Porque a gente sabe que muitas pessoas passam pelo que tu passou, outras de uma forma bem mais intensas. Mas muitas igrejas acabam afugentando essas pessoas, porque tu tem que chegar, tu tem que largar a bebida, largar o cigarro, largar as festas, largar a droga, largar e tal. Como é que... Depois vir, como é que foi o processo da igreja, assim? Como é que eles te receberam? Como é que tu se sentiu acolhido? Como que... Tu sabe que uma das coisas que me cativou a seguir o Senhor foi porque a igreja tranquilo. Eu chego de camisa regata, né? Eu chego de boné, tá tudo certo. Então esse é o meu lugar. Onde os irmãos me acolheram, onde os irmãos... Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, Jesus te ama. Isso faz muita diferença. Muitas vezes uma pessoa, ela nunca mais aparece na congregação por ela não ser acolhida. Mas os irmãos me acolheram muito bem, a igreja em geral, ela me acolheu muito bem nessa questão, né? Porque muitos irmãos me conheciam, e quem não me conhecia foi me conhecendo através dos outros, né? Olha lá, meu Deus, olha só. Mas aí os irmãos conseguiam me acolher, me abraçar, e isso eu consegui, assim, me sentir um pouco mais em casa, mais à vontade.
Tu não se sentia, tipo assim... Excluído. Acusado. O que eu sempre pensei? Se eu devo alguma coisa, não é para nenhum desses que estão aqui. Em primeiro lugar, seria para Deus, ou talvez seria para a justiça, para alguma, mas para nenhum deles. Então, assim, ó, se nenhum deles, era o meu pensamento antigo, né? Sim. Se nenhum deles paga uma conta para mim, então eu não tenho que temer a ninguém. Eu sou livre para ir e vir aonde eu quiser. Desde uma vez que eles não me barrem de entrar em algum lugar, né? Sim. Era isso que eu tinha e isso me ajudou muito. Essa minha base de pensamento rompeu muitas barreiras. Porque eu me vejo uma pessoa tranquila, né? Desde então me via sempre uma pessoa tranquila para ter o direito de ir e vir. Tanto que eu já trabalhei nos melhores restaurantes da cidade. Eu trabalhei num rodízio de filé mignon. Eu trabalhei na melhor pizzaria de dentro da cidade e eu trabalho no maior restaurante também de dentro da cidade até hoje. Onde ali eu via muitas pessoas influentes da sociedade. Sim. Falando em pessoas, como as pessoas te viam naquela época e como elas te veem hoje, assim, o que que tu sente quando tu encontra uma pessoa que tu fala assim, cara, essa pessoa me conheceu naquela minha época de revolta Sim. e hoje ela tá me vendo aqui diferente. Eu vejo assim que elas vejam o Cristo. Sim. Na verdade, todo o propósito de Deus, para qualquer um de nós, né, é com que as pessoas vejam o Senhor através de nós, né? E eu vejo que é isso. Porque, analisa para ver, naturalmente, se a gente for ver naturalmente, vamos pegar o Gadareno. O cara estava ali acorrentado, vivia no cemitério, né, totalmente preso. E daqui a pouco Jesus vai lá, faz uma obra. Quando as pessoas voltam, diz e voltaram e encontraram ele vestido, em plena consciência, se apavoraram. Eles viram, cara, algo sobrenatural aconteceu aí. Então é isso que eu vejo. Que as pessoas, elas quando me olham, elas não veem assim, esse aí era muito louco e agora... Não, elas vejam a expressão do Senhor através da minha vida, como né? o Senhor mudou a vida dele, Isso, né? exatamente. E tu acha né? que faz tudo que tu passou, tudo que aconteceu, óbvio que teve as questões das tuas escolhas, né? E toda escolha acarreta uma consequência. Mas tu acha que tudo isso influencia ou influenciou de certa forma no teu propósito? Tu consegue ver assim, isso fez parte do meu propósito, hoje serve como... Precisei passar por Precisei isso. passar por isso? Sim. Como é que tu identifica? Sim, eu identifico que tudo que eu passei, nada estava errado. Nadinha. Eu vejo hoje, analisando assim, hoje, nada do que aconteceu estava fora do plano de Deus. Sim. Porque, que nem eu digo, né? Deus tem um propósito, mas ele tem que ter um plano para poder cumprir o propósito dele. Então, tudo que aconteceu na minha vida estava dentro do plano de Deus. Porque eu tive a oportunidade de ir para o exército. Dentro do exército eu tinha lá um tenente, na época, que queria que eu fosse o motorista do capitão. Só que eu não fui pro exército porque eu não queria, sim senhor, não senhor. Era a época boa da revolta, né? Sim. 17 anos, 18, então eu não quis ir. Então eu fico analisando hoje. Se eu tivesse ido pro exército naquela época, hoje eu estaria aposentado. Eu, com o salário de militar, Sim. ia precisar do senhor? Eu analiso assim, né? Sim. Eu analiso assim. Eu conhecendo o velho Paulo, eu ficava pensando. Porque eu sempre fui um pouco avarento, né? Nesse sentido, assim, um dia um amigo meu me levou na igreja e ele tentou me levar e quando chegou assim, o cara já abriu e já falou assim, agora é a hora da oferta. E eu saltei, eu digo, eu vim aqui buscar o dinheiro, o cara que tá me pedindo que eu nem tenho, né? Mas eu não venho nunca mais nesse lugar e não fui mesmo. Sim. Então era uma questão de apego, Então eu digo assim, se eu tivesse ter sido bem sucedido na vida, com certeza hoje nós não estaríamos aqui, talvez a minha família eu não teria encontrado e não se sabe o que teria acontecido na minha vida, né? É bem nítido assim olhar para o Paulo e ver que ele é um baita evangelista. Né? Como é falar para o Senhor, usar todas as situações, tudo que por onde tu anda para falar do Senhor. Tu consegue ver uma abertura muito boa das pessoas ou às vezes tu vê elas fechadinhas mesmo, mas mesmo assim tu fala do Senhor. Como que é? A questão do evangelismo, tudo é uma questão de oportunidade, né? Sim. A gente vai encontrar todos os tipos de pessoa. Tu vai encontrar um público ali que daqui a pouco tu vai chegar ali, sabe? Aí eu lembro de Davi, né? De novo, a palavra tem que estar sempre entre nós. Davi se fez meio de louco, né? Babando lá, sabe? E aí se deu bem. Então a gente às vezes tem que
ter uma estratégia para poder chegar em todos os públicos. Sim. Às vezes eu vejo assim, ó, tipo pessoas bitoladas, né? Ah, ali em tal lugar eu não vou evangelizar. Ah, lá em tal lugar. E jogar futebol é do diabo. Tá, então me diz assim, ó, quem vai lá ganhar o jogador? É verdade. Quem vai lá ganhar o atleta? Quem ganhou o Douglas? Né? O DJ, o ex-DJ, né? Calma que ele ainda vem pro pódio. Tem que ter alguém, né, que tenha esse... E eu acho assim, ó, que eu vejo a questão da oportunidade, mas nem sempre é para falar. Mas eu não perco. Eu tento não perder a oportunidade. Viu a oportunidade? Eu lanço a rede. Eu lanço a rede e porque eu tenho esse temor assim, a minha parte eu fiz. Amém. Agora, a pessoa não vai dizer assim num dia, ó, o Paulo lá falou do Senhor para ti, tu não quis. Ou Deus me dizendo, eu mandei tu falar e tu não falou. Sim. Sabe que eu sou voluntário no hospital aqui no HCB. A gente tem uma equipe de voluntários onde a gente faz orações ali. E um tempo atrás nós tínhamos um vereador na cidade. E esse vereador ele recebeu uma facada do seu filho e ele parou na UTI. E eu fui visitar um outro senhor que estava na ala de baixo num dia anterior. E ele disse assim para mim, cara, eu tô com muita vontade de comer uma comida boa, com substância. E eu falei, pá, então tu achou o lugar. Amanhã, se Deus quiser, eu vou trazer para ti uma marmita. O que tu gosta? Tudo. Eu recheei, né, para ele, picotei a carninha bonitinha para não ter como ele... E eu chego no quarto e ele tinha dado alta. Eu disse, bah, e agora? E quando eu saio do quarto, eu ouço uma voz assim, vai lá na UTI e ora pelo Marcelo do Noêmia. Não Sabia vou. quem era? Sim, Uhum. Conhecia ele, não vou. E rejeitando, vai. Digo, então, se Mas é pra sim, mim... por que tu não queria ir? Porque a UTI, olha, eu vou dizer assim, para evangelizar em determinados lugares é bem difícil, né? Porque na UTI é um processo, a gente tem que entrar e não é sempre, às vezes tem que, aguarda aí que nós estamos em procedimento, sabe? E outra, na UTI não é a gente chegar ali, vem cá, vem aqui comigo que eu vou fazer uma oração. É em público, todos os funcionários estão ali no teu meio, mexendo na cama do lado e tu tá ali orando. Sim. Então... E aí eu tava ali e recebi isso. Eu digo, então tá, senhor, se é para eu ir lá orar por ele, eu vou achar alguém para dar essa marmita aqui. Dei uma volta no hospital, não achei ninguém conhecido, fui embora. Quando eu chego no carro, volta e ora pelo Marcelo do Noêmia. Ai, só larguei a marmita, fechei a porta, voltei. Subi na UTI, com licença, posso? Pode. Senhor, eis aqui teu amado filho, né? Tá desse jeito que tu conhece o coração, orei por ele, reivindiquei a vida dele, perguntei para ele, Marcelo, tu aceita o Senhor como teu Senhor e Salvador, tu te arrepende da tua vida? Eu senti que ele se mexia, né, assim, sabe? Beleza, quarta-feira isso. Eu volto do culto da noite, e aí quando eu chego em casa, tocou a net, e eu olhei assim, morre o ex-vereador Marcelo do Noêmia. Para mim, assim, que inesquecível, porque a obediência à palavra do Senhor, né, ao mandamento, aquilo que Deus está dizendo, porque eu tenho comigo, irmãos, o diabo não vai mandar, vai lá orar por aquele, ele quer que tu vá lá amaldiçoar a pessoa, né? Então, eu ia te fazer uma pergunta, porque muitas pessoas têm essa curiosidade, como é que eu sei que Deus está falando, como é que tu sabe, assim, foi Deus que mandou, tu usa essa estratégia? Eu uso essa estratégia, vem um pensamento, eu vou ver que fruto vai dar. Né? Eu vou ver que fruto vai dar. Vai lá e xinga aquele cara. Poxa vida, é lógico, né? Mas também tem aquelas coisas que elas vêm parecidinha com as coisas do Senhor, aonde a gente tem que ter discernimento. Daí a gente vai indo. Se Deus for abrindo, é porque é Ele, eu vou orando Por assim, isso é Senhor. tão importante a leitura, né? O conhecer a palavra para ir. Isso, eu digo, Senhor, eu tô indo. Se tu tem um propósito, tu vai abrindo os meios e a coisa vai fluindo. E aí, então, acontece, né? Eu tenho assim, Paulinho, eu tenho um trato, assim, com o Senhor, sabe? Eu não falo pra ninguém meu trato, mas eu tenho um trato. Senhor, se é de ti, é isso, isso e isso. Eu tenho um trato. Quando eu tô na dúvida, eu já espero. Aí eu vou lá e faço, vem a resposta. Então, eu até aconselho, quando eu falo pras pessoas, eu falo, tenha um trato com o Senhor. Senhor, pra eu saber que é de ti,
tem que acontecer tal coisa. Eu tenho assim que fica mais fácil, porque senão... Senhor, Às para vezes- eu saber se é de ti, deixa que o novelo fique seco e o restante fique molhado, né? Tipo isso. Vai, Gabi. Sabe que eu tenho uma pergunta pro Paulinho? É. Geralmente os evangelistas, que nem o Sérgio Almeida, passaram por muitas coisas no passado que hoje geram testemunho. E eu te pergunto como que é pra ti ver uma pessoa que hoje tu olha assim, bah, esse é o Paulo lá do passado. Como é que tu enxerga isso? O que que tu... Eu enxergo essa pessoa como ali uma oportunidade que Deus quer dar para ela, porque assim, ó, eu tenho uma visão que para mim o andarilho, o médico, é tudo a mesma coisa, é tudo uma questão de informação, né? Sim. Então assim, ó, eu vejo assim, ó, poxa, se Deus pega esse abençoado que está aqui, lava, limpa, cura, ele vai ficar que nem eu, Sim. né? Porque eu penso assim, ó, eu poderia estar na mesma condição que ele. Talvez não cheguei a morar na rua, mas o interno é a mesma coisa. Sim. É a mesma coisa, né? Porque graças a Deus eu tive uma casa, tudo, mas tem pessoas Mas os que... erros... Exatamente. É que tem uma frase que diz que por dentro às vezes tu olha por fora, a pessoa é livre. Tipo, livre que eu falo no sentido de fazer o que quer. Sim. Mas por dentro todos estão aprisionados nas suas emoções, nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, né? Sim. E eu acho que essa é a grande questão de conhecer o Senhor, de conhecer o Evangelho, que é para se libertar dessas prisões emocionais, essas feridas, como tu relataste. Aproveitando a pergunta do Gabi, se tu, hoje, acredito que essa mensagem vai chegar a muitos ouvintes. Se tiver algum ouvinte que esteja naquela situação que tu se encontrava lá atrás, que conselho tu daria para ele? O que tu falaria para esse ouvinte que se encontra assim numa situação parecida com a tua? Eu diria para essa pessoa para que ela possa dar ouvidos à voz do Senhor. Amém. Porque se eu não tivesse dado ouvido àquela voz, eu ainda rejeitei um pouco, né? Mas eu parei e fui refletir e aquela voz entrou dentro de mim e ela começou a mudar o meu coração. Porque a palavra, né, diz que nem tudo está perdido. Sempre vai ter uma oportunidade, sempre tem uma chance. Apocalipse 3 ali. Eis que estou à porta e bato. A oportunidade que Deus está dando a todos. Todos os dias o Senhor está convidando, todos os dias o Senhor está batendo, o Senhor está chamando. O Senhor quer um relacionamento. Independente da situação que qualquer um de nós estejamos, né? Seja depressão, seja financeiro, seja no conjugal, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Isso são coisas assim, ó, que não é que nós que estamos aqui, vocês são melhores. Não, nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos pessoas que fomos transformados e ainda estamos no processo de transformação. Até a vinda do Senhor nós vamos estar nesse processo de sermos transformados, né? Mas o que eu diria para essas pessoas? Busque ao Senhor, Amém. Não olhe para a placa da igreja, não olhe para o irmão, porque o que o inimigo usa, né? O inimigo, o diabo, né? O que ele usa bastante para tirar a atenção das pessoas? São os escândalos que têm acontecido. E aí as pessoas olham assim, poxa, eu vou lá e olha que está tudo acontecendo aí, eu não quero saber. Não venha por isso. Venha pelo Senhor, venha pela palavra, né? Venha por aquilo que Deus pode fazer na sua vida e eu creio que vai fazer. Amém. Olha, eu até faço um desafio. Entrega o teu caminho ainda hoje para o Senhor. E daqui a dias, pode chamar, né, a congregação aqui e dizer, não funcionou. Né? Mas, olha, vai funcionar. Pode ter certeza que o nosso Deus não falhe. Amém. Só lembrando, antes de fazer a pergunta, que se você deseja uma palavra, um aconselhamento, uma terapia, conversar, seja lá o que for, aqui está sempre aberto em horário comercial durante a semana. De segunda a sexta nós estamos aqui prontos para te receber. E não interessa se você é drogado, seja lá o que for. Tá precisando de uma palavra de conforto, tá precisando desabafar, quer conhecer o Senhor, quer se batizar, nós temos aqui a sala para batismo. Venha como estás. Amém, era bem isso que eu ia falar. Testificou, porque era bem isso. Eu ia aproveitar o gancho para falar, o pastor sempre fala, a igreja está aberta em horário comercial todos os dias. Então, se você não sabe como fazer,
A gente também não sabe, mas vamos aprender juntos. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo, vem aqui, conversa, busca, tem aconselhamento, tem os irmãos aqui. Pode vir, a igreja está de braços abertos para esperar você e para caminharmos juntos em busca do Senhor. Amém? Amém. Paulinho, a Juliana falou que tu tem um perfil assim de evangelista, né? A Juliana e todo mundo que vê. Tu é um pouco mais, como é que eu posso falar assim, mais enérgico, digamos assim. Quando que tu se deparou e falou assim, cara, eu sou um evangelista, o Senhor tem um ministério de evangelista na minha vida? Na verdade, há muitos anos eu sempre me deparei assim que eu era comunicativo. Mas quando eu vim pro Senhor, um dia, há anos atrás, eu lembro que a minha esposa falou assim, o nosso nome tá lá no mural. Ué? O que deu? Procurados? E ela, não, nós somos evangelistas. E eu falei, o que eu quero com o evangelista, né? Eu queria ser o pastor. Eu queria ser o mestre, né? Eu queria ser mas eu não entendia dessas coisas, né? E ela falou, não, mas o evangelista, daí tem as escolas para evangelismo, a gente ganha as vidas, é isso aí, tá? E daí eu fui me descobrindo. Eu disse, então, eu tenho que colocar em prática o meu dom, mas não é algo que eu forcei para acontecer. Sim. Que nem eu digo, eu quero fazer igual o fulano faz. Não vou conseguir, porque aquilo é dele. Isso. Aquilo, vai eu querer dar palestra. O palestrante é o Sérgio Almeida, né? Ele é o palestrante, ele tem perfil de palestrante, ele sabe palestrar. Eu não, eu mal e porcamente sei evangelizar alguém. Então, eu tenho que ser eu, o original, o Paulo. E isso veio de mim, sabe? Assim, por livre e espontânea vontade. Quando eu me deparei, as pessoas sempre diziam, Paulo, evangelista. Diz, mas será? Por quê? A gente via uma pessoa na rua, abençoado, tudo bem? E falava do Senhor. A minha esposa tem uma ginga para falar do Senhor que tu não tem noção também, né? Ela sempre diz assim, e aí, como é que tu tá? Tudo bem? Não tenho te visto na bênção, hein? E a pessoa já fica toda constrangida, né? Sim. Não, pois eu não tenho ido, por isso, por aquilo. Ou às vezes também, né? Ela chega e diz assim, eu quero te fazer um convite, né? A gente vai ali em tal lugar, a gente congrega, é assim, é bem bom, bem espiritual, tu vai te sentir bem, tu vai te sentir legal. Deixa a pessoa livre. Sim. E a pessoa, onde é mesmo? Tá, vamos lá então. E aí isso acontece. Mas reforçando a pergunta, isso é algo espontâneo. Isso é algo de dentro de cada um de nós. Cada um de nós, cada um de nós vai ter o seu perfil, né? Os seus dons, né? Tem uns que tem mais de um, tem outros que... Mas todos têm. Mas algum. todos têm. Não venha dizer, eu não tenho dom. Tem, todos têm. Né? Às vezes a gente falou para mim. Às vezes a gente não quer manifestar o nosso dom, mas todos nós temos, né? Amém. Bom, a gente falou de algumas experiências, a gente falou de bastante coisa. Queria te perguntar, como é lidar assim com a vida cristã no casamento? Porque a gente sabe que não é porque a gente se tornou cristão, segue o Senhor, que a gente não tem dificuldades, né? Como é lidar com as contrariedades, com as dificuldades porque elas surgem? Como é lidar em casal? Isso é muito... Vamos dizer que é bom, né? Vamos aproveitar o gancho do programa, né? É bem bom, né? Na verdade, é maravilhoso. Por quê? Porque quando a gente se coloca o Senhor na nossa relação, as coisas se tornam mais fáceis. Se a gente for pegar uma base, né? Quando eu não coloquei o Senhor totalmente, a gente não entregou para o Senhor a direção das nossas vidas, o casamento foi um fracasso. Mas no momento que a gente começa a viver a palavra do Senhor dentro da nossa casa, isso é transformador. Uma coisa que a gente tem bastante um temor e que nos ajuda é que a gente pensa assim, a gente ainda nem tinha, mas a gente pensava, se um dia nós tiver filhos, que exemplo nós vamos dar para os filhos? Então a gente precisa ter postura dentro do nosso lar, ter testemunho, para que um dia, se a gente tivesse filho, a gente pensava assim, a gente está exortando, está falando, e eles não vão estar nos acusando. Sim. Ô pai, tu está falando, mas tu não faz. Você está dizendo para mim não mentir, mas ontem, quando o cara veio aqui, tu mentiu. Isso. Tipo assim. Então, o Senhor é tudo. É a aliança, né? É um matrimônio, né? É nós, a esposa. Ele tem que estar sempre no nosso meio, firmando esse laço. Porque senão, olha,
pode dar certo, mas a probabilidade de não dar é muito maior, Muito maior. do que a de dar certo, né? Por quê? Porque a gente aprende a se negar, né? Há muitos anos eu ouvi algo, a questão do eu casei para ser ou para fazer feliz. Aí a gente vai, né? Eu nasci para ser feliz. Então tu tem que fazer a pessoa que está contigo feliz. Tu tem que alegrar ela. Tu tem que dar motivo de alegria para aquela pessoa, para ela ter prazer. Por que os casamentos se destroem? Aí hoje a gente vai ver assim, ó. O cara separou. Tá, separou. Pois não sei o que tem lá, não deu. Não, para aí. Isso não vem. Vem de longa data. Isso. Uma coisa aqui, uma coisinha amanhã, uma coisinha depois, e aquilo foi cansando, foi pesando, até que chegou, que nem eu sempre cito essa parte, tu coloca o copo ali na beira da torneira e deixa ele só pingando. O que virou a água? Foi o último pingo? Não, foi os pingos de todo o tempo que foi enchendo o copo. Sim. Foi o que fez transbordar. Sim. Então, por isso eu digo, nós precisamos desse equilíbrio, dessa maturidade espiritual, para a gente poder viver um relacionamento maduro e puro no nosso matrimônio, senão... Amém. Nós já estamos há quanto tempo? 1h08. Ui, tá vendo? Flui que a gente nem vê, Sim. né? E lá em Candelária tu tens o grupo. Como é que tá a obra lá em Candelária? Como é que tá o ministério lá em Candelária? Candelária, assim, ó, a gente sempre vê, né, aquele mover ali como uma preparação. Que nem a gente sempre comenta. Às vezes a gente quer multidões. A casa cheia de gente vazias, né? Em primeiro lugar, eu falo eu. Se eu não tiver hábito, preparado para receber os amados, as pessoas que vão vir e os irmãos que também congregam, se eu não tiver hábito, preparado para ter uma palavra, para ter um incentivo, eu creio que ainda Deus não pode mandar o restante do rebanho. E a perseverança, né? A Sim. questão da perseverança. Às vezes nós somos uns quantos, às vezes são poucos, mas eu creio que todos os dias o Senhor está ali e está nos ministrando, né? E a cidade de Candelária é uma cidade assim que a gente vê ela como uma cidade que eu creio que é em todas, né? O pessoal quer muito sensacionalismo, revelação. Esses dias eu até, quando a nossa bebê nasceu, eu fiquei com ela no hospital 4 dias e tinha uma senhora, eu estava evangelizando no refeitório, eu dormia no refeitório. Então, 5 horas da manhã chegava o pessoal da hemodiálise e eu pulava, ia no banheiro, lavava o rosto, a Bíblia em cima da mesa e eles faziam o café para nós e eu, vamos ler uma palavra. Aí evangelizava aquele povo. Sim. E uma senhora começou a falar exatamente isso. Como é que era o ministério, cachoeira, aquela coisa toda. E se tinha a revelação. Eu disse, tem. Será que quer que eu lhe revele agora? Deus tem um plano para a senhora. Deus quer lhe usar. Deus lhe ama. Isso é mentira ou é verdade? Ela disse, é verdade. Então isso as pessoas usam como uma revelação. Mas como a gente está com o nosso coração voltado para aquilo, amém, aleluia, glória a Deus, mas na verdade não sabe nem o que foi dito, Sabe nem né? o que foi Então tá cheio por aí de heresias, né, de enganos, aonde as pessoas estão presas a isso, a coisas que Deus nem falou. Eu sempre falo e penso, eu leio a Bíblia e leio e analiso os profetas e olho a vida que eles tinham para que o Senhor falasse com ele face a face, para a gente poder sair falando para todo mundo. É lógico que tem irmãos que têm esse ministério. Sim. E é reconhecido Sim. que tem esse ministério. Mas hoje, se a gente vê hoje, todo mundo quer sair dizendo assim te diz o Senhor. O meu irmão, esses dias até ele estava falando comigo, né? E foi engraçado. Ele disse que sempre encontra um abençoado e... O que o Senhor mandou me dizer? Quando ele falar, tu diz para ele, Deus mandou tu entrar no teu quarto, fechar tua porta e ir lá pro secreto que ele vai falar contigo. Porque tu quer algo pronto... o Senhor mandou fazer, o Senhor não mandou. E isso a gente vê que é um perigo. Sim. Pessoas ficam sendo direcionadas por esses moveres de coisas que talvez um dia vá acontecer, sim, mas ainda não é o tempo de Deus. E aí, às vezes, por não ser o tempo de Deus e ainda as coisas não acontecer, as pessoas se frustram e se voltam contra o nosso próprio Deus. E tipo, a igreja colocou uma... Tipo assim, melhorar minha pergunta. Surgiu de ti a abertura de um grupo lá em Candelária ou foi a igreja que propôs? Como é que foi essa questão?
Nasceu no teu coração o desejo da obra se expandir lá em Candelária? Como é que foi? Foi assim, ó. Agora até eu tenho ido em alguns grupos familiares em Cachoeira, mas não tenho estado tão responsáveis por eles, né? Uhum. Mas antes eu era um pouco mais, né? Liderava uns quantos grupos dentro da cidade. Então, num desses grupos, a gente começou a fazer e a senhora, a dona da casa, ela falou assim, olha, eu tenho um filho que mora lá em Candelária. Eu digo, eu conheço, eu sei quem é. E ele vai vir aqui no grupo. Beleza. Passou-se o tempo, ele veio no grupo. E aí, tinha uma prima que também tinha ido morar em Candelária. E ela manifestou o desejo de ter um grupo lá. Aí a gente vamos colocar em oração, então, né? Essa questão. A gente conversou com o pastor, pastor, e ele disse o quê? O título do É bem bom. bem bom. Né? Toca a ficha, né? Tá. E daí a gente começou a orar para ver tudo, né? E aí tinha mais 1 ou 2 irmãos que prometeram auxiliar, né? Nesse meio. E aí a gente orou, e quando a gente foi dar partida, essa irmã que manifestou o desejo, não sei o que deu, Deus fez um arranjo e ela não pôde receber nós na casa. E quem recebeu foi o filho da senhora do grupo. E aí a gente começou a fazer lá. Olha. A gente começou a fazer o grupo lá e começamos, e aí ele muda para um lugar, muda para o outro, e nós sempre perseverando lá. Isso já eu creio que vai fazer uns 8 anos que a gente mais ou menos está perseverando. Antes o grupo lá era de uma vez por mês, nos domingos, né, às 16 horas, se eu não me engano, 16 horas. E depois mudou para 2 vezes ao mês, um domingo sim e um não, porque eu trabalho aos domingos, então eu saía a 1000, às vezes já saía quase 3 horas, ia em casa, tomava um banho, pegava mais um, às vezes até o Gabriel ia, né? Pegava o Gabriel, pegava outro, saía 140, 150 para nós não chegar atrasado. E vamos fazer a obra do Senhor. E aí depois, agora por último, há quase que uns 8 meses mais ou menos, né? Manifestou um desejo na gente, de nós sair da casa do irmão que emprestava e nós alugar um espaço para que a gente pudesse ter mais liberdade. Porque a gente sabe, né? O evangelista é um pouco suspeito de falar, né? Termina às vezes o grupo, a gente fica ali, né? Quando vê 10 e pouca, quase 11... Nós estamos ali conversando. Então tem que ter essa liberdade. Sim. E a gente dá o respeito para as pessoas da casa que no outro dia tem que trabalhar. Não que eu não tenha, né, que trabalhar. Mas é que quando a gente vai falando do Senhor, a gente perde o tempo, assim, quando exatamente. vê já... E aí então a gente colocou em oração e a gente alugou um espaço, uma sala um pouquinho maior do que essa. Coisa mínima maior. E aí já ficou pequeno e a gente começou a colocar em oração, e agora o Senhor abriu um espaço lá umas 4 vezes maior do que esse espaço, né, que a gente tinha antes, e Deus tem dado graça, Deus tem sustentado. Deus é bom. Eu, a minha esposa, a gente conversou com a liderança, nada do que foi feito, foi feito assim... O Paulo, o pastor é testemunho, né? A gente conversou com ele e foi liberado pra gente, vocês são dizimistas, então faz assim, o que vocês dizimam, investe. Lá. E aí a gente, eu, a minha esposa e mais 2 irmãos, a gente consegue manter aquela sala, aquele aluguel. Claro que a gente não consegue estar investindo em tudo que a gente gostaria. A gente já comprou cadeira, a gente juntou, eu acho que muito mais de 1 ano para comprar um ar-condicionado. E ainda compramos em 2 vezes, né? Foi pago em 2 vezes, mas Deus deu graça. Então eu digo, quando a gente faz as coisas para Deus... É isso que eu ia te perguntar. Pode ter certeza que não vai faltar. Sabe o que eu até eu lembro, né, que eu conversei com o pastor. Ô, pastor, surgiu uma sala bem maior, bem ampla e tal, e ele, vamos colocar em oração. Se toca a ficha, chama aí. Graças a Deus, nunca precisou pedir, nunca precisou chamar, nunca a gente precisou atrasar um dia, né? A senhora lá do aluguel, ela estipulou uma data, ela disse, dia 1º fica bom, a data que a senhora quiser. Chega dia 30... o Pix. Eu ia te fazer essa pergunta porque lá não é pedido dízimo, né? Não. Porque aqui em Cachoeira, na igreja, na verdade, no ministério, não se faz o uso do coadorzinho de café ou daquele momento emocional para conseguir recurso. Lá não é solicitado também, né? Não. E como é que é assim, tipo, tu fala, eu trabalho em Cachoeira, mas tem que ir pra Candelária, às vezes tem um grupo, tem a igreja e tal. A gente sabe que a gente vive num mundo em que é influenciado muitas vezes pela parte financeira, pelos recursos. Como é que é gerir isso?
Porque eu acho que é uma entrega por amor. Uhum. Como é que tu te entende, assim, nesse momento, assim? Tô fazendo por Deus, tô Sim. fazendo pelas pessoas. Sim. Na verdade, a gente tem uma conta que é única e exclusiva do grupo. Essa conta ela é no meu nome, porque não foi nada registrado, então Sim. o banco não abre. Ah, vou abrir, vou botar um nome fantasia. Não. Então, essa conta é único e exclusivo para as coisas do Senhor, para as despesas dali. Sim. Aí toda essa questão, o meu movimento, venho para Cachoeira, vou para cá, tudo é por conta do que Deus me capacita a ganhar. Sim. E vou dizer uma coisa, não falta. Deus é Não bom. falta nada, né? Claro que a gente sempre gostaria de ter um De pouco ter, a mais sim. para poder investir, mas Deus sempre suprindo, né? Deus sempre mandando os vasos e às vezes alguém, uma oferta, essa oferta é para ti. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Eu sempre deixo bem frisado. Para quem? Tá, então é para lá, é para Paulo, cá. para o ministério, E deu, né? E a gente está E sempre... Deus vai provendo. Deus vai provendo, Deus Deus é vai muito abrindo Deus é a porta, né? Vamos aproveitar um pouquinho, vamos falar sobre o dízimo, né? Vamos? Podemos? Podemos. Porque o Tá, dízimo vamos, ele fica à faz vontade. parte também da minha conversão, né? Porque eu lembro assim, né, que por ser muito apegado, eu tinha uma curiosidade. Como é que é o dízimo lá? Ah, lá ninguém pede, mas tem que dar. Epa, para aí. Não, tá na palavra, né? Então tá na palavra. Mas eu vinha pra cá, conforme o Gabriel citou, o irmão Jair, o senhor já Sim, recolheu, tá recolheu. na glória, né? Eu ficava ali na portaria com ele, nos meus horários vagos, né? E aí eu ficava perguntando, e aquele irmão lá que saiu lá, entrou naquele carro? Ah, aquele irmão é bombeiro. Tá. E aquela outra irmã que entrou, saiu naquele carro, ah, aquela ali é advogada. Então eu queria saber a profissão de cada um, para me saber se ela tinha condições de ostentar aquela vida que ela estava ostentando e se não era com que eu ia dizimar Sim. essa Sim. jogada toda, né? E eu cheguei Então à a tua conclusão... curiosidade era... Claro, era uma curiosidade. Isso os irmãos não levem pro coração, porque era uma curiosidade de um iniciante, né? Sim, a gente eu era entende. iniciante, eu queria saber. Normal. Pô, para um pouquinho, eu vou ter que tirar do meu Sim. e vou devolver. A palavra tá mandando, mas eu vou tirar do meu e vou dar. E Pra eu não sei se sustentar a vida se daquele. não tão... Então tá. Aí eu comecei a entender. E eu fiz um propósito com Deus. Senhor, a partir de hoje eu quero dizimar. Eu lembro que eu tinha que devolver o dízimo de R$500 na época. Isso há 20 anos atrás, vamos Muito dizer. dinheiro. Eu Era- tinha que era devolver... como se fosse o salário eu mínimo, tinha eu que acho, devolver naquela R$50. Quase morto ali, mas eu cheguei, sabe, o fariseu, aquele coroa de si para si mesmo, eu peguei um envelopezinho ali, puxei o dinheiro da carteira, deu aquele barulho no velcro, e o irmão Jair ali, assim com a mãozinha assim, só me olhando, e eu puxei os 50 assim para mostrar para ele, né, larguei a carteira, peguei o envelope, botei, e ele só falou uma coisa para mim, irmão, é duro, mas é do Senhor. E eu, dentro da caixinha. Beleza. Eu recebia R$180 de salário Sim. na época. Quando eu fui receber na tardinha, o cidadão que me entregou meu envelope, entregou um envelope escrito Paulo Couto 260. Eu falei para ele, o senhor se enganou. Ele disse, tu não é o Paulo? Sou. Como é que eu me enganei? Ele disse, mas esse valor não é o meu. Daqui a pouco botaram o salário de outro no meu envelope. Ele disse, não, cara, é o teu, tá aqui na lista. Paulo Couto, R$260. Detalhe, não era data de subir o salário, não tinha essas coisas, nada, não tinha nada disso. Era uma data assim, Normal. neutra, normal. E aí ele disse, se tu não quer, eu vou pegar o restante para mim. Digo, então me dá que é meu. Então o que aconteceu? A experiência que eu tive foi que eu devolvi para o Senhor. Claro que não é comércio, né? Sim, mas sim. Deus fez aquele arranjo ali, aquele meio para mim, para mostrar para mim. Pra te mostrar. Que realmente eu vivendo os princípios da palavra, eu estava na benção. Eu liguei para minha esposa, extasiado, estou aqui dentro do Banrisul, depositar R$70 na nossa poupança, porque eu recebi um aumento, sabe? Um êxtase assim, muito grande, uma euforia muito grande. Né? Então foi essa primeira experiência que eu tive de devolver aquilo que não é meu. E interessante assim que nunca mais eu parei de devolver. A gente sempre tendo temor, e às vezes vem
não é comigo, Sim. deixa, eu tenho que fazer a minha parte, eu quero viver o que está escrito na palavra. Isso. E as coisas foram se multiplicando de maneira... A gente não está aqui para engrandecer a mim e nem ao diabo, mas único e exclusivamente Amém. mostrar a grande e maravilhosa obra de Deus através da nossa vida, né? E que ele transforma as nossas o que ele vidas, transforma as nossas vidas, né? Então, essas foi uma das grandes experiências também que eu tive, né? A respeito do financeiro, Sim. né? E Deus mudou e mudou mesmo, né? A nossa vida. Minha esposa também, ela tinha o sonho desde criança de ser médica ou enfermeira. E eu disse, vamos começar por baixo por enquanto, né? Porque a gente não tem condições de ir Sim. bem longe ainda, né? Talvez um dia. E aí eu recebi assim, né, que eu tinha que ir lá e tomar por esforço. E aí eu conversei com ela, vamos lá na escola se inscrever. Não, mas não tem condição, vamos lá e escrevemos ela. Era 500, 600 reais na época por mês. E eu disse para ela assim, ó, agora a partir de hoje nós vamos ter que ficar isento de um X, vamos ficar isento disso, Sim. daquilo, daquele outro. Resumindo, quem pagava adiantado as parcelas recebia 10% de desconto. Eu paguei todas adiantadas e nunca deixamos de comer um xizinho. Oh, glória! Então, o que Deus quer falar com isso, né? Que é a obediência, né? A questão da obediência. Obedece, meu filho. Confia em mim, crê que Deus faz coisas maravilhosas. A Sharon foi nascer agora, desde o primeiro mês... se for olhar o meu cartão de crédito, eu uso muito mínimo, coisinha quando preciso, de vez em quando, né? Não costumo usar, mas não usamos nada do cartão para ela. Deus deu graça, assim, foi tudo comprado à vista. Para ela, medicação, tratamento da Angélica, porque tem que ter toda aquela preparação, né? Porque ela é hipertensa, né? Então teve que ter toda aquela preparação. Então tudo isso foi feito de forma correta, de forma legal, e a gente fica assim... Tu consegue ver o cuidado do Senhor. Se perguntando, né? Como é que tu fez, né? Como é que foi feito? Como Só é Deus, que foi né? feito? Ah, tem que fazer a Zeco e tal. Quanto? Vamos lá, vamos fazer, vamos agitar. E aí a gente vê ali a mão do Senhor maravilhosa, movendo a nossa vida, né? Esses dias eu até falava a questão, né, da uva e da água, né? Se a gente tem uva e quer vinho, automaticamente a uva vai ter que passar por um processo para que ela se transforme no vinho. Mas se eu tenho água e eu quero vinho, aí a gente sabe que é só um milagre. Então eu estava falando para ela, eu comecei a analisar o que eu tenho. Se eu souber o que eu tenho, eu sei o que eu preciso. Sim. Eu estou no processo ou eu preciso de um milagre? A grande maioria de nós está no processo e acha que precisa de um milagre. Sim. E às vezes tem coisas que é só um milagre mesmo, né? Que nem, às vezes a gente sabe. Mas isso, eu falando com ela, são coisas que nos transformam, né? São coisas que Deus ministra através de pequenas coisas, na simplicidade, mas Ele que está mostrando para a gente ali que tudo na vida é um processo, né? Às vezes eu estou hoje aqui, mas eu quero estar lá. Ele diz, não, primeiro tu tem que estar aqui, sendo preparado para depois tu chegar lá. Sim. Porque não adianta a gente chegar lá na frente e não estar preparado para aquilo que vai estar lá. Né? Tu falou de milagre, tu te considera um milagre? Eu me considero um milagre. Porque eu era assim... carta fora do baralho até para minha mãe. Até para minha família. Então, tanto que quando eu acho que foi num dos primeiros cultos que a gente foi no Cine Astral, eu cheguei em casa rápido. Vou tomar um banho. Mãe, a senhora podia ajeitar um café para mim? Eu vou no culto. O que tu tá inventando agora? Eu falei, não, eu vou no culto. Conheci uma pessoa ali legal, né? Pode crer. E aí vou no culto. Vai parar com essas coisas, sabe? Por quê? Porque é algo assim, já inventou tantas coisas, já disse que ia mudar tantas vezes e nunca aconteceu, agora ia ser mais uma só. Mas na verdade não. Hoje a minha mãe, na verdade toda a minha família, né? Mas a minha mãe em específico e a minha irmã têm orgulho de mim. O orgulho no sentido assim, sabe? No sentido bom, de ver a maravilhosa, a grande obra. Quando a minha irmã às vezes vai me dar parabéns por alguma coisa, ela sempre toca, ela sempre diz, olha, parabéns por tu ter se tornado essa pessoa que parou de dar trabalho para nós, graças a Deus, sabe? Uma pergunta assim, não... que eu digo assim, não pela religião em si, mas como que foi para tua família, sendo lá da Umbanda, enfim,
quando souberam que tu virou cristão, tu se converteu, digamos assim. Como foi pra eles isso? O Paulo. Foi difícil, né? Foi Boa, difícil. Deu uma reação contrária, né? Uma reação onde gerou até um certo afastamento, né? Porque eu sempre digo, né? A gente precisa ter esse equilíbrio de não querer colocar a Bíblia nas pessoas. Sim. E isso dá muito no primeiro amor, né? A gente e tu tem que vir, e aí se torna aquela coisa chata, aonde em vez de talvez venha aproximar as pessoas, Afasta, aquilo né? afasta por um tempo, né? Até Sim. que a gente amadureça. E isso foi onde eu afastei eles um pouco, porque eu lembro que eu cheguei e falei: mãe, a senhora tem que sair daquele lugar é do diabo, sabe? E vocês estão cultuando. E ela foi falar para minha irmã. Deu, por um bom tempo. Aí a gente se abriu por um bom tempo. Aí depois as coisas foram... Aí o que reaproximou novamente? O testemunho. O O testemunho. fruto, né? O fruto. O fruto foi o que aproximou, né? Aí elas começaram a ver a diferença e hoje elas ainda não vêm, né? Mas já vieram no casamento do meu irmão, no meu, sabe? Já receberam oração. Então, é o tempo do Senhor. Mas tu conseguiu liberar aquele perdão, aquele sentimento que tu tinha em relação ao teu pai, à tua mãe, à tua criação. Tu conseguiu te libertar daquele sentimento ruim? Sim, hoje Sarah. sim. Porque o sentimento que nem eu falei no início, né? Quem me batia eu não tinha raiva nem amargura, Sim. que era a minha mãe, eu tinha do meu pai. Do teu Então aquilo me prejudicava e muito. Mas tu conseguiu se libertar Graças a Deus, porque eu entendi que a verdadeira paternidade é Deus, né? Deus. É Deus que é o nosso verdadeiro pai. Porque a própria palavra diz ainda que o nosso pai e a nossa mãe nos abandone. Sim. A palavra diz que o Senhor está sempre ali para nos acolher, para nos abraçar. Então eu comecei a entender esse processo. E uma coisa que eu também tive que buscar para ter o entendimento foi que todas as coisas cooperam e que não era por causa do meu pai que eu tinha o que eu vivi por causa do meu pai, né? Mas sim o que Deus queria produzir com Sim. aquilo no dia de hoje. Sim, E imagina. aí eu consegui. Imagina, ele era o que falava, apedrejava lá as igrejas, chamava de doido, e hoje ele é um desses, né? Sabe, me lembrei até de uma frase que o pastor sempre fala, que Jesus nunca focou no erro de quem quer que seja, mas sempre no que ele vai produzir. Vai produzir. Ele sempre fala isso. Imagina o testemunho da vida E do o Paulo. meu Imagina a irmão- mãe dele olhando assim. Meu irmão era tranquilo, sabe? Mas meu irmão via minha loucura. Então, quando eu me converti, eu ganhei meus 2 irmãos, um o Senhor recolheu, né? E o outro congrega com a gente aí. E eu lembro que ele separou na época. Quando eu descobri que ele separou, eu digo, é agora. A gente foi no lugar onde ele estava morando e nós fomos lá. Cara, tu me conheceu. Aí eu fui assim, tu me conheceu. E ele, tu sabe, tu viu. Eu e a Angélica, né? E ele disse, tudo isso que ele falou é verdade. Digo, eu quero que Faz tu vá na sentido. igreja comigo. Aí, no primeiro momento, eu não lembro se ele falou mas eu sei que... Mas depois ele veio. E ele começou a congregar, e Deus deu uma nova família para ele, e hoje ele é também uma nova pessoa. Glória Então, a Deus. talvez eu também teria causado um dano na vida Sim. dele, né? Porque às vezes causa até vergonha, né? Sim. Causa vergonha. Hoje a gente entende, a gente vê, sabe que as pessoas estão passando por aquilo ali, porque Deus está permitindo para que elas venham para o Senhor, mas se não se tem o entendimento do Senhor, imagina um familiar que prefere que 1000 anos a 10. Sim. Sim, verdade. Então, é isso que eu digo sempre, né? O meu foco era esse, né? Eu quero viver esses 10 anos aqui, tipo assim, a 1000, fazer tudo agora, né? Então, Deus é Deus. Amém. Bom, então- É bem nítido, assim, ver o agir de Deus na tua vida, né? Através do teu testemunho, do que tu tem falado pra gente. E a gente tá... Quanto tempo já de papo? 1h30 vai fechar. Olha aí, Paulo, olha a gente só. nem sentiu. E a gente encaminhando agora pro final, a gente sempre faz um bate-pronto. E o bate-pronto vão ser 3 perguntas que a gente te faz e tu responde ali rapidinho. Bate-pronto. Sim. Vamos lá? Sim. Paulo, se você pudesse jantar com um personagem bíblico que não seja Jesus, tá? Quem seria? Tem vários, mas hoje
Eu queria saber como é doido aquela questão do Noé, né? Pô, Cara, o homem ouve uma palavra, Noé. aguentar todos aqueles anos. Né? 120? Faz uma arca aí e tal, que eu vou mandar a chuva e aquele homem obedecer dia após dia. Imagina o que ele passou. Queria jantar com ele. Como foi, Noé? Tá louco esse cara aí, né? O cara tá construindo uma caixa aí que o povo não sabia nem que era chuva, né? Então, seria uma das, né? Seria Noé. Seria Noé. E qual o conselho do Paulo cristão hoje para aquele Paulo que não tinha o Senhor, que não conhecia, que era meio um louquinho. maluquinho? Qual conselho tu daria para ele? Se tu tivesse na frente dele agora, o que tu falaria para ele? Eu dizia assim pra ele, cara, tu toma vergonha nessa tua cara, cara. Te arrepende, né, dos teus pecados e busca o Senhor porque Ele vai mudar a tua vida, né? Porque as Amém. pessoas, na verdade, elas me falavam isso, né? E eu, não vai mudar nada. Porque, na verdade, nem eu não tinha esperança em mim mesmo, né? Mas Deus tinha. Tinha, amém. E a última pergunta. Qual o melhor conselho espiritual que você já recebeu? Melhor conselho espiritual que eu já recebi foi... Aquele que mudou tua vida. Eu creio que foi assim, ó. Ganhei uma Bíblia. E vou fazer o que com uma Bíblia? Vou ler, mas pergunto eu para a pessoa que me deu, o que eu faço? E ela diz, lê. Mas eu não entendo. Lê. O Espírito do Senhor vai te revelar. E eu fiz isso. Eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler, e eu li um pouco, e aí eu comecei a ficar meio doido, né? Eu quero ler, porque isso aqui tá me chamando a atenção, coisas que eu nunca ouvi falar. E isso começou a me transformar, de dentro para fora. Quando eu ouvia alguma coisa, alguma palavra, alguma coisa, eu lembrava, ó, isso aqui eu já li lá. Então, seria isso. Outra... Agora, rapidinho. Uma palavra, uma passagem, um versículo, quando você está com medo, qual que você gosta de usar? Jairo, não tenha medo, crê somente. Amém. E quando tu tá triste? E quando eu estou triste, eu procuro buscar a promessa, alegrai-vos no Senhor, né? Porque o Senhor, e é também aquele rendei graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? Mas um versículo também que me chamou bastante atenção, esse eu sempre lembro, né? Um dia eu saí chorando do meu trabalho, e eu lembro assim, ó, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Bah, isso eu ouvi nitidamente, assim, eu saí chorando, correndo lágrima, né? E aí eu ouvi bem assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E um versículo para quando tu precisa aumentar a tua fé, para te fortalecer. Eu acho que ui, tem tantos, né? Mas é aquele assim, ó, que está lá em 2 Crônicas 12. Ah, Senhor nosso Deus, acaso não executarás tu o juízo contra os teus inimigos? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. No momento que eu colocar os meus olhos no Senhor, aí pode vir o que vier, né? Que a gente vai estar sempre ali, porque o nosso alvo é o Senhor. E o último, quando tu tá irado, com raiva. Aquele momento que tu quer chutar o pau da barraca. O que tu pensa? Qual versículo te vem pra te acalmar? Bah, eu lembro assim, né? Esses dias eu até... só para rapidinho, eu posso contar? Pode. Então, assim, esse dia eu fui no lugar onde os cães são abandonados, né? Eles levam para lá. Eu fui no canil com meu tio. E lá tem um cão que ele foi... O rapaz que está lá, voluntário, achou ele num determinado lugar sem a orelha. Toda assim. E eles curaram o cão e o meu tio queria adotar esse cachorro. E eu falei assim, se esse cão fosse adotado por mim, eu ia botar o nome dele de Malco, né? Que foi o soldado lá que Pedro arrancou a orelha, né? Então esse é o versículo que eu sempre penso, né? Ô Pedro, mas Pedro, tu tem que estar subjugado aqui dentro de mim, essa velha natureza Sim. que estava agindo em Pedro, né? Para que eu não possa agir na justiça própria, né? Amém. 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 Então, Quer falar mais alguma coisa, Gabi? Não. Gabi? Tem algum? Lembrando o pessoal que está assistindo aí de se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar. Muito importante. Amém. É isso aí, nós estamos chegando
ao final de mais um episódio do É Bem Bom. Foi um bom podcast. É isso aí, queremos agradecer a presença do Paulo, dizer que é gratificante recebê-lo aqui, que Deus continue derramando as suas bênçãos e maravilhas sobre a tua vida e que o testemunho do Paulo possa edificar a todos que estão ouvindo e que irão ouvir, assistir e ver. Nos encontramos na próxima sexta, às 20 horas da noite, com mais um convidado especial. Sua consideração final, Paulo? Seria isso, né, da minha parte também. Eu quero convidar a todos e dizer, né, foquem só naquilo que na obra que Deus fez na minha vida, né? Porque teve muitos altos e baixos, mas esses são os arranjos que Deus usa para nos transformar, né? Então, fico grato, fico feliz também por ter podido participar, né, desse mover que é estar aqui. Isso é algo assim, ó, que uma oportunidade muito legal e que todos assistam. E não esqueça, o Gabriel recém falou, por favor, dê um joinha lá, né? Assim você vai estar fazendo com que esse podcast alcance mais pessoas. Talvez você não esteja precisando, mas tem outros que precisam. Amém, Legal? é isso aí. É Muito isso aí. obrigada. Obrigado. É bem bom, É bom bem podcast.